História real de uma avó. Quando meu marido me traiu, tomei uma decisão inesperada. Ah, como me lembro daquela manhã chuvosa de agosto de 1965. Eu, Aparecida Oliveira, tinha apenas 28 anos, uma jovem mãe mineira dedicada à minha pequena Margarida. Nossa vida era simples, mas cheia de afeto. Todo dia a mesma rotina: acordar cedinho, preparar o café, ajeitar Margarida e dar uma passada na venda do seu João. Alfredo, meu marido, era professor como eu. Trabalhávamos na mesma escola local, uma pequena construção de tijolos à vista, rodeada por árvores que balançavam ao sabor do vento. Mas então começaram os atrasos. Alfredo alegava reuniões e encontros com colegas. E vieram os presentes, pequenos mimos que ele trazia, com sorrisos que não me convenciam. À medida que os dias passavam, a dúvida se plantava em mim como uma erva daninha, crescendo a cada desculpa mal elaborada. E então aconteceu. Entre os pingos grossos daquela manhã cinzenta, o vi. Alfredo estava lá, ao lado de Helena, a nova professora. Conversavam tão próximos, tão íntimos, que meu coração, já desconfiado, foi enterrado em uma dor silente. A tristeza misturou-se à raiva, como uma tempestade turva na alma, cada relâmpago congelando meu coração. Escolhi o silêncio. Não contei a ninguém, nem mesmo a minha irmã, com quem partilhava todos os segredos. Decidi guardar aquele silêncio no fundo do peito e, ao invés de desespero, cultivar pequenos planos. Comecei a economizar com minha velha máquina de costura, pesando mais com a esperança de assegurar um futuro para mim e Margarida. Num lampejo de ousadia, uma ideia começou a germinar. E se eu revelasse tudo a Geraldo, o pai de Helena? Quais seriam as consequências de alertar aquele pai, um homem rigoroso como poucos? Alguma coisa me dizia que aquilo prometia desdobramentos imprevisíveis, mas de alguma forma poderia me dar uma vantagem. O peso da decisão me acompanhava como uma sombra. Os dias seguiram, mas a tensão era palpável. Eu estava à beira de uma transformação, uma que poderia mudar tudo, mas ainda não sabia como seria esse desfecho. Será que eu teria coragem de seguir adiante? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A vida tem uma maneira engraçada de nos surpreender, não é? Mesmo quando achamos que já vimos de tudo, ela nos apresenta alguma coisa que vira nosso mundo de ponta cabeça. Eu estava ali no meu cantinho costurando, quando aquele pensamento não me deixava em paz. Será que eu deveria mesmo falar com o Geraldo? Sentia como se algo estivesse prestes a explodir. Mas as coisas tomaram um rumo que... Bem, nenhuma de nós poderia adivinhar. Naquela tarde, enquanto eu juntava coragem, rolou um evento na escola que ninguém esperava. Margarida, minha doce filha, brincava no pátio com as outras crianças. E foi aí que um alvoroço começou.
Gritos, passos correndo, um tumulto geral. Primeiro, pensei ser apenas uma briga entre moleques, mas logo percebi que era algo mais grave. Fui correndo ver o que estava acontecendo. Quando cheguei, encontrei Alfredo pálido, quase translúcido, ao lado de um corpo caído. Era Helena. Uma turva sensação de incredulidade tomou conta de mim. Margarida, assustada, escondia-se atrás de uma árvore. Lembrei do dia cinzento em que vi os dois juntos e um frio se alastrou pelo meu corpo. Mas agora tudo parecia sem sentido. Aos poucos, o murmúrio dos professores e pais que se aglomeravam ao nosso redor virou um burburinho de acusações. Cada um com sua própria versão do que teria acontecido. Caiu da escada, desmaiou do nada, um ataque cardíaco talvez. Nada era claro. E Alfredo, meu Alfredo, ali paralisado. Nossa, eu nunca tinha visto Alfredo assim antes. Um misto de choque e culpa estampado no rosto. As sirenes chegaram rápido. Levaram Helena para o hospital. A escola inteira estava em choque. No meio da confusão, algo inesperado aconteceu. Giralbo, que veio correndo ao saber da filha, me puxou para um canto, os olhos cheios de lágrimas e raiva, mas estranhamente também de compreensão. Ela sabia, Aparecida. Helena sabia de tudo. Ele disse baixinho, mas as palavras soaram como um trovão nos meus ouvidos. Ele entregou-me uma carta amassada que encontrou entre as coisas de Helena. Eu não conseguia acreditar. Helena sabia da nossa situação? O que isso significava? Na carta, a verdade era exposta. Helena tinha uma filha com Alfredo. Uma filha que ele nunca mencionou. Uma filha que ninguém sabia, até agora. Meu mundo girava, e a dor que eu antes cultivava transformou-se em uma raiva feroz. Mas então, algo diferente surgiu dentro de mim. Uma determinação nova, um desejo de proteger Margarida, de entender toda essa teia de mentiras. Minha mente estava um turbilhão de pensamentos. Qual seria o próximo passo? O que aconteceria conosco agora? E assim ficou, um silêncio ensurdecedor no meio de tanto barulho, e a certeza de que minha vida nunca mais seria a mesma. Olhei para Alfredo, nossos olhos se encontraram por um instante, e naquele momento eu soube. Nada seria como antes. Meu coração, naquela fração de segundo, foi sufocado por 1000 emoções. Eu estava ali, olhando para Alfredo, quando percebi que nada seria igual outra vez. A dor, o choque e a traição estampada naquelas cartas. Era demais. Foi então que percebi a presença de uma sombra ao meu lado. Era a figura frágil de Dona Augusta, a zeladora da escola, cujos olhos sempre atentos guardavam segredos que poucas palavras revelavam. Dona Augusta, com suas mãos trêmulas, tocou levemente meu braço, seus dedos frios como gelo num dia de inverno. Tem algo que você precisa saber, Aparecida, sussurrou a velha voz quebrando como vidro. Dentro da dobra do seu avental, uma foto amassada emergiu, entregue cuidadosamente como se fosse uma relíquia. Olhei a imagem e um torpor tomou conta de mim. Ali, meio apagada, estava Helena, mas não era a sua imagem usual. Ao seu lado, um homem que não era Alfredo, um homem que eu conhecia desde criança, alguém que nunca imaginei estar envolvido em algo assim. Seu João, o dono da venda local, um amigo de longa data da nossa família. Mas como?
Por que isso, Dona Augusta? Minha voz saiu quase num sussurro de incredulidade. A resposta veio como um murro no estômago. Helena e seu João tinham um pacto. Eles estavam envolvidos em algo muito maior do que simples sentimentos. As palavras dela foram inundando minha mente já em farracos. Ela estava tentando proteger a filha dela. Protegê-la da influência de Alfredo. Essa criança, Aparecida, ela não é filha de Alfredo. É filha de seu João. Fiquei sem fôlego. Como tudo aquilo era possível. Antes que pudesse processar totalmente, vi seu João se aproximando em passos lentos, mas determinados. Havia algo em seu olhar que me fez encará-lo como novo. Uma determinação intensa, desesperada. Eu faria qualquer coisa por minha filha. A ironia pulsou em meu sangue. Alguém que sempre esteve tão próximo, agora tão distante numa realidade surreal. Seus olhos caíram sobre a foto em minhas mãos. E aquele silêncio entre nós foi interrompido por um som retumbante. Uma explosão ecoando da direção do hospital para onde Helena havia sido levada. Caos reinou. O som do nosso mundo desabando era ensurdecedor. Alfredo, antes paralisado, correu sem hesitação. E eu meio que o segui, guiada mais por instinto do que por razão. As pessoas gritavam, corriam em todas as direções. Um turbilhão de ruídos e confusão. Nenhuma palavra definiria aquele momento. Chegando lá, o cenário era de completa devastação. Geraldo, olhando para os escombros, seu rosto se contorcendo de dor genuína, virou para mim. Nunca imaginei, nunca quis que isso fosse tão longe. Agora, entre as ruínas do que antes era um refúgio, eu via as mentiras crescendo, como ervas daninhas ao meu redor. Haveria redenção? Como poderiam os cacos de nossas vidas ser reunidos outra vez? E, acima de tudo, qual seria o próximo passo de Alfredo? Aqueles segundos definitivos, na imensidão daquele cenário apocalíptico, me deixaram sem chão, mas fomentaram uma certeza. Essa história ainda tinha muitas páginas por virar. Tudo era um caos. A poeira ainda estava assente quando me afastei um pouco da cena de destruição à minha volta. As palavras de Geraldo ecoavam na minha cabeça Mas, naquele instante, algo insólito aconteceu e virou tudo de cabeça para baixo de novo. Perdida em pensamentos, vi Dona Augusta aproximando-se com um olhar que dizia ter mais a revelar. Antes que pudesse perguntar o que era, ela estendeu silenciosamente outro papel amassado. Uma carta. Minhas mãos tremiam enquanto abria aquele envelope já desgastado pelo tempo e pela tensão. O que estava escrito ali era devastador. Uma confissão de seu João. Uma confissão que dizia que Margarida, minha doce Margarida, não era filha de Alfredo nem minha. Era fruto de um pacto de anos atrás. Ele explicava que para proteger sua própria filha, a Helena, de uma relação que ele nunca aprovou, ele e Adelaide, minha irmã, criaram uma realidade alternativa. A criança que chamei de minha filha durante todos aqueles anos era, na verdade, sobrinha minha. Como no enredo de novela mexicana, Adelaide tinha tido Margarida em segredo e a forçou em mim, enquanto eu cuidava dela com o coração mais genuíno. Foi uma trama em que Alfredo também estava envolvido,
pois ele acreditava que a criança era dele por algum engano, um jogo cruel de manipulações. Senti meu mundo desmoronar. Ao encarar Alfredo dali, entendi o seu olhar de remorso. Ele sabia. O tempo todo ele sabia. A traidora mais cruel não era a Helena, mas a própria irmã com quem dividi segredos e lágrimas. E então o tumulto ao nosso redor aumentava novamente. Vi Adelaide correndo em nossa direção, desesperada, chamando por Geraldo. Ela sabia. Sabia de tudo e estava ali para tentar resolver o estrago. Meus atordoamentos foram interrompidos quando bati de frente com a realidade de que há mais a saber. E enquanto as pessoas ao meu redor buscavam entender a explosão, eu era destroçada por essa bomba emocional, certamente muito mais devastadora. Na confusão de sirenes e murmúrios, percebi que algo precisava ser feito. Margarida merecia saber quem ela era realmente. E eu, por mais que estivesse desorientada, precisava protegê-la. Mas agora, de uma verdade implacável. E assim, nas ruínas daquele momento, uma chama de justiça acendia em mim. O que fazer com todas essas traições? Como enfrentar Alfredo, Adelaide e o passado que nos acorrentava? Fiquei ali incerta, mas determinada a descobrir onde essa história realmente começou e como terminaria. E assim, entre os pedaços de nossas vidas espalhados, o pior ainda estava por vir. O que seria de nós agora, sem nenhuma certeza e com tantas perguntas? A cada rosto reconhecido, a cada segredo desvendado, minha mente sussurrava uma única coisa. Não acabou, não ainda. E lá estava eu, no meio daquela confusão toda, tentando juntar os pedaços da verdade. As palavras de Dona Augusta ainda ressoavam na minha cabeça, e a carta que ela me entregou era um verdadeiro terremoto no meu coração. Como isso tudo podia ser real? Margarida não era minha filha, mas ainda assim eu a amava mais do que tudo nesse mundo. Vi Adelaide se aproximar, ofegante, com um olhar que misturava culpa e desespero. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela começou a falar, quase sem fôlego. Cida, eu só queria proteger a gente. São tantas mentiras, tantos segredos. As lágrimas escorriam pelo rosto dela. Eu nunca quis te machucar. Mas antes que Adelaide pudesse explicar completamente, algo absolutamente inesperado aconteceu. Uma sirene cortou o ar e olhamos em direção ao hospital. As pessoas ao nosso redor começaram a murmurar. Foi aí que o anúncio veio através dos alto-falantes improvisados para a ocasião. Atenção, por favor. Temos uma comunicação urgente. Alfredo Oliveira está sendo procurado pela polícia. Ele é um impostor e perigoso. O chão pareceu se abrir sob meus pés. Enquanto o caos se instalava ao redor, meu olhar encontrou o de Alfredo. E foi aí que percebi. Ele não estava paralisado de culpa ou medo. Estava calculando. Foi então que Alfredo deu um passo para trás, o olhar agora afiado, e num movimento rápido se desvencilhou da multidão. Sem pensar, comecei a correr atrás dele. O coração batia forte. Cada passo meu era um impulso de querer entender tudo aquilo. Corri até onde ele tinha sumido de vista, uma viela entre dois prédios da escola, e lá estava ele, mexendo freneticamente em algo escondido atrás das latas de lixo. Quando me viu, a expressão mudou de surpresa para uma frieza calculista.
Cida não é nada do que você pensa, ele começou, mas por dentro eu sabia que devia estar tremendo. Então, de repente, Alfredo revelou algo que me deixou completamente aturdida. De dentro da mochila surrada, ele tirou um baú, pequeno e metálico, que reconheci imediatamente. Era o baú que faltava na misteriosa explosão. Ele estava envolvido não apenas emocionalmente, mas também diretamente nas sombras daquele hospital destruído. Você não sabe o que isso significa, ele sussurrou, quase para si mesmo, os olhos cheios de uma intensidade que eu nunca tinha visto. Há algo maior aqui, algo que você não entende, Cida. Fui arrebatada por um mar de perguntas e incertezas. Em quem confiar? O que Alfredo sabia que nós não sabíamos? Desconfiava que aquele baú escondia peças de um quebra-cabeça muito maior e ardiloso. Eu sentia que estava à beira de descobrir um segredo oculto que mudaria não apenas a minha vida, mas de todas as vidas entrelaçadas naquela trama secreta. O olhar de Alfredo me dizia que ele estava disposto a qualquer coisa para proteger aquilo que guardava tão ferozmente. E assim, na garganta, misturando medo e resoluta determinação, a promessa de respostas me chamava. A dúvida avassaladora ecoou na minha mente. Para onde aquela jornada me levaria agora? O mais chocante estava prestes a ser revelado. Eu estava ali, paralisada com todas aquelas revelações súbitas em cima de mim. Meu mundo balançava e não sabia se conseguiria me equilibrar novamente. Alfredo, com aquele baú misterioso nas mãos, se tornava uma peça de um quebra-cabeça que eu mal conseguia entender. Ele guardava algo ali. Algo importante. Podia ver no brilho frenético dos olhos dele. Mas antes que ele pudesse dizer ou fazer qualquer coisa, barulho abrupto das sirenes nos interrompeu mais uma vez. Policiais surgiram de repente no beco, armas em punho, avançando com uma urgência que parecia maior do que a situação pedia. Alfredo recuou, hesitante, mas sua expressão não era de medo, era de reconhecimento. Eu tinha que entender o que estava acontecendo, e rápido. Nesse instante, um dos policiais, olhos fixos no baú, exclamou: "Aí está! Finalmente vamos acabar com isso." Confusa, meu coração acelerou. O que havia naquele baú que provocava tanta comoção e correria? Alfredo, com um olhar quase resignado, largou o baú no chão. Ele não tentava mais fugir. Virou-se para mim com uma amargura triste no rosto. "Cida", ele disse, voz firme, "há mais nesta história do que você imagina. Estou pronto para enfrentar as consequências, mas eu não sou o vilão que todos acham." De repente, um dos policiais pegou o baú, exibindo conteúdo para a multidão curiosa que crescia ao redor. Dentro, viam-se papéis, documentos antigos selados com carimbos oficiais. Era um dossiê, uma coletânea de segredos envolvendo pessoas além da nossa compreensão. Alfredo encarava o chão, carregando um peso visível de culpa. Mas não era só culpa. Era algo mais complexo, mais profundo. Antes que pudesse processar tudo, o policial-chefe, com uma expressão dura, se aproximou de Alfredo e disse uma frase que ninguém esperava ouvir. "Você não devia ter se envolvido, mas precisamos da sua ajuda agora. Esse não é só um baú. É a chave para desmantelar uma rede internacional que vem manipulando vidas há décadas." Fiquei sem fala.
Alfredo não era só um traidor, um marido infiel. Ele estava no meio de algo tão grande que ultrapassava nossa pequena cidade, envolvido em uma trama de corrupção e segredos que de alguma forma incluía a própria polícia. A narrativa que eu achava que conhecia virou fumaça no ar. A multidão ao redor estava em um murmúrio ansioso, todos aguardando o próximo movimento. A presença de Alfredo ali, os documentos reveladores, a urgência dos policiais. Tudo apontava para algo sério. Eu tentava encaixar as peças soltas dessa nova realidade, enquanto ainda me agarrava à antiga, aquela em que minha maior preocupação era apenas manter minha família unida. Mas agora, Alfredo era outra pessoa. Não aquele Alfredo que conheci na escola, mas alguém envolvido em uma conspiração que não compreendia completamente. E eu fazia parte disso também, ainda que só um pequeno caco no meio desse emaranhado todo. A última coisa que ouvi antes de tudo virar um caos novamente foram os gritos do policial chamando por reforços. E as palavras dele ressoavam em meu peito como um sino de alerta. Isso é apenas o começo. Estamos prestes a descobrir até onde isso vai. A cidade não seria a mesma depois desse dia, e nem eu. E agora, só consigo pensar no que virá pela frente. Algo que eu nem consigo imaginar. Por um instante, senti que tudo poderia mudar para sempre. E todas aquelas perguntas sem resposta me perseguiam sem trégua. Fiquei ali, paralisada, tentando entender toda aquela confusão à minha volta. Era como se minha vida fosse esse redemoinho e a cada giro mais segredos fossem revelados. Alfredo, que sempre achei que conhecia bem, agora estava ali. Com aquele baú que nem nos piores pesadelos eu poderia imaginar o que continha. Os policiais cercavam Alfredo e eu não sabia mais em quem acreditar. Ele não parecia impaciente, nem tentando fugir. Tinha um olhar fixo, determinado, como se há muito tempo já estivesse preparado para aquele momento. Antes que eu conseguisse digerir tudo aquilo, um dos policiais agarrou o baú e abriu. Todos se amontoaram para ver, a curiosidade crescendo como fogo em mato seco. E então, algo que não esperávamos aconteceu. No meio daqueles papéis e documentos, um dos policiais encontrou um disco. Um daqueles discos antigos, de vinil. Dei um passo à frente, o coração a 1000 por hora. Por que aquilo estava ali? Logo percebi que o centro do disco estava marcado com o mesmo símbolo que estava nos documentos. Enquanto isso, a multidão ao redor começou a se perguntar em burburinhos que cresciam a cada segundo o que mais poderiam encontrar ali. Mas antes que alguém fizesse qualquer coisa, uma figura conhecida surgiu na cena. Seu João. Ele entrou no círculo que tinha se formado, o rosto carregando uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Você não pode, Alfredo! Ele se gritou com a voz cheia de pânico. Isso pode acabar com tudo! Se eles ouvirem o que está nesse disco... Seu João parou, percebendo tardiamente o quanto havia revelado em seu desespero. Todas as cabeças se viraram para ele, e neste instante entendi que aquele disco era mais do que mera música. Um silêncio tomou conta do lugar. Eu podia ouvir meu coração batendo forte no peito. Alfredo virou-se para mim, olhos cheios de angústia. Se dá esse disco, pode salvar ou destruir vidas.
É por isso que tudo isso começou. As palavras dele ecoaram em mim com uma força quase insuportável. Eu pensei que sabia o que estava acontecendo, que entendia todas aquelas traições e segredos. Mas agora, diante dessa nova revelação, percebi que estava em águas muito mais profundas do que jamais imaginei. Então, a eletricidade no ar cresceu quando alguém sugeriu tocar o disco. Descobrir de uma vez por todas que segredos ele guardava. Mas antes que alguém pudesse se mover para fazer isso, um estrondo sacudiu o ar e uma correria se iniciou. Tive apenas um instante para processar o olhar desesperado de Alfredo, antes que a confusão tomasse conta do local. As pessoas gritavam, algumas se jogando ao chão, outras tentando escapar da multidão descontrolada. No meio dessa confusão, o disco desapareceu de vista. Segui instintivamente Alfredo, mas ele não estava mais ali. Doía ver como a realidade se distorcia ainda mais. Cada elo de confiança rompido com o estardalhaço. E no meio disso tudo, eu sabia que algo dentro de mim também tinha mudado para sempre. Não sabia ainda o que iria fazer a seguir, mas precisava descobrir. Num piscar de olhos, meu mundo virou de ponta cabeça uma vez mais, e eu me vi questionando tudo ao meu redor. Como iria lidar com aquela nova revelação? A única certeza é que essa história ainda estava longe do fim, e eu precisava estar pronta para o que quer que viesse a seguir. O mundo parecia ter virado do avesso naquele instante. Todas aquelas pessoas ao meu redor estavam perplexas, e eu estava bem no olho do furacão. Olhei em volta e vi a agitação aumentar ainda mais. Meu coração batia forte no peito. Parecia que o tempo tinha parado. O disco estava ali, sem que ninguém soubesse o seu verdadeiro significado. Mas eu tinha a sensação de que ele guardava segredos que ninguém deveria descobrir. Era como se naquele objeto antigo e empoeirado estivessem escondidas todas as respostas que tanto procurávamos. Então, de repente, houve um movimento na multidão. Pessoas se empurravam e tentavam ver o que estava acontecendo. Sentia-me como se estivesse em um filme de ação cheio de reviravoltas. As pessoas gritavam e apontavam, e mesmo sem querer, fui levada para mais perto do centro de toda aquela comoção. Foi nesse momento que ouvi uma voz conhecida, mas que nunca pensei escutar novamente. A voz de Helena. Sim, Helena, que todos pensávamos estar desaparecida ou, pior, um mistério que pause coração em um segundo. Ela surgiu entre a multidão, pálida, mas de pé, com uma expressão de urgência. Pare! Ela gritou, sua voz cortando o ar como uma lâmina afiada. Todos pararam, como se o tempo tivesse feito uma pausa só para escutar o que ela tinha a dizer. Esse disco, começou Helena, olhando diretamente para Alfredo com um misto de raiva e pena. Ele é a chave para desmascarar planos maquiavélicos, mas também para nos proteger de tudo o que tentam fazer conosco. De repente, tudo fez sentido e nada fez ao mesmo tempo. Como se as peças do quebra-cabeça estivessem se encaixando, mas revelando uma imagem que não estávamos preparados para ver. Alfredo ficou paralisado, mas não de culpa. Algo mais profundo e inacabado. Quanto mais eu ouvia, mais percebia que aquele disco não era só um objeto. Era um símbolo
de tanto que tinha sido escondido de nós, coisas que afetariam nossas vidas mais do que poderíamos imaginar. Com Helena ali, viva e cheia de segredos, percebi, ela também sabia mais do que qualquer um de nós conseguia imaginar. E me perguntei até que ponto ela estava envolvida. Antes que pudesse processar tudo isso, a tensão geral cresceu novamente quando alguém notou que o disco, de alguma forma, tinha sumido. No meio daquela agitação, alguém pegou o objeto e agora ele estava desaparecido. Eu estava prestes a agir, a tentar fazer algo, qualquer coisa, mas percebi que todas as cartas estavam na mesa agora. Eu precisava descobrir uma forma de juntar esse quebra-cabeça e rápido. Com Helena de volta, a situação só ficava mais complexa. Alfredo e eu trocamos um olhar cheio de perguntas não respondidas, enquanto a confusão ao redor parecia não ter fim. Sabia que aquela história estava longe de terminar e que precisava me preparar para o que vinha a seguir. Havia muito em jogo e, acima de tudo, o destino de todos nós pendia na balança do desconhecido. O tempo parecia estar congelado, como se tudo à nossa volta tivesse entrado em suspenso por um momento. Eu sentia cada batida do meu coração como se fosse um tambor ruidoso dentro do peito. Alfredo, Helena, seu João, tudo isso era um redemoinho confuso em minha mente. Mas Helena estava de pé ali, como um fantasma do passado ressurgido. A realidade que eu não conseguia nem começar a compreender. O disco. Esse objeto antigo parecia ser a chave para algo que ninguém conseguia decifrar. A agitação em volta dele era feita de um misto de medo e esperança, mas ninguém parecia saber o que realmente fazer a seguir. Um passo em falso e todo aquele cenário intenso poderia desmoronar. Estávamos prestes a descobrir o que esse disco escondia quando tudo foi interrompido por um som alto de sirenes ao longe. De repente vi a figura de Adelaide surgindo na multidão, seu rosto uma máscara de preocupação. Ela parecia saber de algo, mas antes que pudesse se aproximar, um frenesi começava. Subitamente, pessoas se empurrando e gritando. Foi aí que uma coisa terrível aconteceu. Um estampido seco e o som de um tiro ecoaram no ar. Alguém havia sacado uma arma no meio da confusão, e agora estilhaços de caos estavam espalhados por todos os cantos. De onde eu estava, vi Alfredo se dobrar por um instante, agarrando a lateral do corpo. Um instante de silêncio absoluto tomou conta imediatamente após. O choque suspendendo cada pensamento. Não acreditava no que meus olhos viam. Alfredo, o mesmo homem que outrora compartilhava meus dias pacíficos de trabalho, estava ali, ferido. Um risco brutal cortando sua camisa e tudo o que minha visão alcançava. Os rostos ao meu redor eram um mosaico de terror. As pessoas recuavam, algumas ainda corriam, e eu apenas ficava ali, paralisada, sem saber reagir ao horror momentâneo pintado à minha frente. Nesse mar de caos, Helena deu um passo à frente, ousadamente, de alguma forma conseguindo uma coragem que emergia de lugares obscuros. Alfredo,
começou ela, a voz trêmula e cada palavra seu peso. A verdade nunca deveria ser compreendida à bala. Essa afirmação fez o mundo ao nosso redor retomar o movimento. As autoridades rapidamente passaram por nós em direção ao corpo caído. Os murmúrios crescendo outra vez como ondas batendo na praia, levando e trazendo pedaços da realidade. Meu coração continuava acelerado, mas algo diferente se agitava dentro de mim. Sabia que tinha mais verdades enterradas, prontas para emergir. Aquela cena, aquela dor, não poderiam ser o fim. Sentia que, de alguma forma, todos ali estavam presos a um segredo muito maior. Mas a maior revelação ainda estava por vir. Na confusão, a figura do seu João destacou-se significativamente. Era ele, não simplesmente um comerciante, mas alguém profundamente entranhado em toda essa trama. Como se ecoando, ouvi suas palavras impregnadas de um peso irreconhecível. Há mais do que vocês podem ver. Esta é apenas a ponta do iceberg. E ali, entre o som da sirene afastando-se e o murmúrio da multidão, percebi, havia mais a ser descoberto. Meu mundo estava ruindo, mas agora uma parte de mim estava desesperada para a verdade. O que viria a seguir? O que mais poderia essa história esconder? A confusão parecia não ter fim. Alfredo no chão, Helena viva e seu João à espreita, segurando aquele ar misterioso. O som das sirenes ecoava no fundo, as luzes piscando nos olhos de todos. A multidão, antes cheia de murmúrios, agora era um bloco de silêncio. Cada um segurando a respiração, esperando o próximo passo. Olhei para Helena, tão pálida, mas de pé, mais forte do que nunca. Seus olhos encontraram os meus, e eu sabia que ela tinha uma história para contar. Mesmo ali, com Alfredo ferido no chão, havia uma verdade escondida dentro daquele disco desaparecido. Cida, começou ela, a voz trêmula, mas decidida. Eu nunca quis que chegasse a isso. O disco guarda segredos que podem mudar tudo. Sua afirmação pairava no ar, como uma nuvem pesada, cheia de chuva. Seu João, ao meu lado, parecia carregado de anos de segredos. Ele olhou para mim com olhos cansados, mas firmes. Era para proteger todos nós, mas agora só a verdade pode desfazer essa teia. O tempo parecia desacelerar enquanto os paramédicos cuidavam de Alfredo. Senti um nó na garganta, uma mistura de raiva e compaixão. Ele não era só o marido que me traiu. Tinha algo mais. Algo que precisava ser revelado. Enquanto o caos ao redor se acomodava um pouco, o olhar de Helena se intensificou. Precisamos do disco para revelar tudo. Você tem que confiar em mim, Cida. A polícia, já cercando o local, consultava seu João. Ele, com um aceno sutil, confirmava a complexidade da situação. O disco não era apenas uma peça de vinil. Era a chave para abrir algo que muitos tentaram manter fechado. Uma sensação de interrompida desesperança começava a transformar-se. Talvez houvesse uma saída, uma maneira de entender tudo isso. O que aconteceria em seguida poderia mudar nossas vidas para sempre, mas havia esperança. A confiança era a única saída. Enquanto a cena desacelerava, senti uma fagulha de coragem crescendo dentro de mim. A vida que parecia desabar, agora tinha um foco. Alfredo sendo levado, seu João à nossa espera,
Helena e eu, algo maior estava por vir. E como eu estava ali, testemunhando tudo desmoronar e se reconstruir ao mesmo tempo, sabia que ainda havia mais a ser descoberto. Um vento frio soprou, trazendo um novo começo. E você, meu amigo, não pode perder o que vem a seguir. Você precisa se inscrever agora no canal. Esmague o botão de like agora mesmo. Isso faz o mecanismo reconhecer o quanto essa história tocou você. Seus comentários e teorias são essenciais. Inundem a seção de comentários com suas reações. E quem sabe descobrir juntos o que o futuro reserva? Compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que merecem conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo. Esta jornada está apenas começando e juntos vamos desvendá-la passo a passo.